Sempre fui cético quanto às histórias de espaçonaves fantasmas, mas isso mudou quando encontramos aquela coisa flutuando na escuridão. O radar captou um sinal fraco, pulsante, como um pedido de socorro esquecido no tempo. A nave era antiga, de um modelo desconhecido, e sua superfície estava coberta por arranhões profundos, como se algo tentasse sair ou entrar. Acoplar foi fácil, mas ao pisarmos a bordo, o silêncio foi ensurdecedor. O cheiro metálico e o frio anormal me fizeram estremecer. Então notamos, não havia corpos, mas os trajes espaciais estavam espalhados pelo chão, vazios, como se tivessem sido arrancados de dentro para fora. Meu sangue gelou quando ouvi um sussurro distorcido pelo rádio. Vocês não deveriam estar aqui. Engoli em seco e olhei para meus companheiros. Ninguém tinha falado, mas todos ouviram. O rádio chiava, intercalado por ruídos que lembravam uma respiração profunda. Dei um passo à frente e a luz da lanterna tremulou. O corredor à nossa frente parecia se esticar, como se a escuridão ganhasse vida. O computador de bordo ainda funcionava, piscando débil. Vasculhamos os registros. O último log era apenas uma frase. A nave não está vazia. Um estrondo ecoou pelo casco. Algo se movia no escuro. Corremos de volta à escotilha, mas a porta automática se fechou sozinha. O painel piscou vermelho, bloqueado. O rádio voltou a chiar. Dessa vez, as palavras foram claras. Agora, vocês são parte da tripulação. Tentei abrir a escotilha manualmente, mas a trava não cedeu. O silêncio da nave parecia pesado, como se algo nos observasse. Meu coração disparou quando vi sombras se movendo ao fundo do corredor. Não eram tripulantes. As formas eram distorcidas, esguias demais para serem humanas. Franklin, o engenheiro, sacou a lanterna apontando para frente. Nada. Apenas um corredor vazio. Mas eu sabia que tínhamos visto algo. O rádio chiou novamente, agora em diferentes vozes sobrepostas. Fique, fique, fique. Uma dor lancinante atravessou minha cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. Foi quando percebi. A nave não estava abandonada. Ela estava viva. E não queria que saíssemos. As vozes no rádio estavam cada vez mais claras. Eram como gritos abafados, misturados com sussurros desesperados. Tentei bloquear os sons, mas minha mente não parava de ecoar aquelas palavras. Fique ou morra. O corredor se estendeu à nossa frente, mas agora parecia diferente. As paredes pareciam pulsar, como se estivessem respirando. Franklin começou a se afastar, murmurando algo sobre buscar outra saída, mas de repente parou. Seus olhos estavam vazios, sem vida. Ele não estava mais ali. O que restou foi uma casca de pele, rígida e fria. Algo havia levado sua alma. A luz da lanterna piscou uma última vez antes de apagar. No escuro, ouvi uma risada baixa. Você deveria ter ficado. Eu estava sozinho. O pânico tomou conta de mim, mas algo mais profundo me impedia de correr. A nave, aquela coisa, estava me prendendo de uma maneira que eu não compreendia. O rádio chiou de novo, agora com uma voz familiar. Eu estava sozinho. O pânico tomou conta de mim, mas algo mais profundo me impedia de correr. A nave, aquela coisa, estava me prendendo de uma maneira que eu não compreendia. O rádio chiou de novo, agora com uma voz familiar. Você está vendo o que fizemos com ele? O corpo de Franklin desapareceu, mas a sensação de sua presença ainda me perseguia. Comecei a andar por corredores cada vez mais tortuosos, até que encontrei uma sala. Ela estava cheia de monitores antigos, cada um exibindo imagens distorcidas da nave e seus tripulantes. Mas não era isso que me deixou gelado. Era o último monitor. Nele, eu me via parado na entrada da sala, mas não estava mais sozinho. A imagem no monitor começou a se mover. Era eu, mas os meus olhos estavam vazios, como se algo tivesse tomado meu lugar.
O reflexo sorriu de forma torta, e então a tela se distorceu, mostrando uma versão de mim que não reconhecia. Algo de outro mundo. Um ser de pele esbranquiçada, com os olhos negros e profundos, se projetou para fora da tela. A nave estava viva, sim, mas não da forma que imaginávamos. Ela era uma espécie de incubadora, uma prisão que absorvia a consciência de quem a habitava. A verdade começou a se formar na minha mente. Nós não éramos os primeiros, e não seríamos os últimos. A porta atrás de mim se abriu lentamente. Eu sabia que deveria sair, mas o que estava à minha espera lá fora me fez hesitar. A porta se abriu com um rangido agonizante, como se a própria nave estivesse relutante em permitir minha fuga. O ar estava denso, quase palpável. Senti uma presença atrás de mim, mas não me virei. Algo me puxava para a sala de controle, onde os monitores exibiam imagens de centenas de tripulantes, todos com os olhos vazios, como os de Franklin. Eles estavam congelados no tempo, aprisionados ali, suas mentes absorvidas pela nave. Eu também havia sido escolhido, mas algo dentro de mim se rebelava. Não queria fazer parte disso. O rádio estalou uma última mensagem. Você ainda tem uma escolha. Fique ou vá. Mas lembre-se, não há mais volta. O corredor à minha frente se estendeu sem fim e eu soube que uma decisão tinha que ser tomada agora. Minha respiração estava acelerada. A porta do corredor à frente se fechou, mas não pude deixar de sentir que estava sendo observado por algo ou alguém. O rádio começou a chiado novamente, mas dessa vez não ouvi palavras. Apenas um som, como se algo estivesse se arrastando pela nave, aproximando-se. Olhei para os monitores. Eles estavam mostrando imagens diferentes agora, de mim, cada vez mais distorcidas. Eu estava sendo consumido pela própria nave, a cada passo, a cada escolha que fazia. Então percebi, não havia mais escolha. A nave já havia começado a me transformar. Os olhos do meu reflexo agora estavam vazios. O ser que estava dentro de mim finalmente tomou controle. Mas antes que pudesse entender, uma sombra passou rapidamente por mim, e a porta atrás de mim se fechou violentamente. Eu estava preso. Para sempre. O escuro me envolveu completamente e não havia mais som algum, exceto o ritmo frenético do meu coração. Tentei mover-me, mas as paredes da nave pareciam se curvar e se esticar, aprisionando-me. Algo ou alguém estava com a minha mente distorcendo as memórias. Eu sabia que não poderia confiar no que via. Cada sombra, cada ruído, parecia amplificar a sensação de que estava sendo devorado por algo além de simples metal e circuitos. Então, uma luz fraca brilhou à distância vindo de uma escotilha. Cautelosamente, me aproximei, tentando ignorar o sussurro constante em minha mente, dizendo que era tarde demais. Quando toquei a escotilha, ela se abriu sozinha, revelando o vazio do espaço profundo. Mas o que me aguardava lá era algo muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O espaço parecia infinitamente vazio, mas algo estava lá fora. Não era uma estrela ou uma nave, era algo maior, algo que se movia, mesmo sem forma. O vazio parecia pulsar, vibrando com uma energia que era impossível ignorar. A escotilha se fechou abruptamente atrás de mim, prendendo-me fora da nave. O rádio estalou uma última vez e a voz, agora distorcida e quase irreconhecível, sussurrou: "Bem-vindo ao verdadeiro abismo." Minha respiração ficou presa na garganta, enquanto a escuridão à minha volta se tornava mais espessa. Eu sabia que não havia como voltar. Então eu vi uma enorme estrutura, não uma nave, mas uma construção alienígena, colossal, se estendendo diante de mim. Mas quando olhei mais de perto, percebi algo ainda mais horrível. Os corpos, ou o que restava deles, estavam lá, e seus olhos estavam olhando diretamente para mim. A construção alienígena parecia viva, pulsando como se tivesse um coração.
Eu não conseguia mover minhas pernas, como se o medo tivesse se materializado, me prendendo no lugar. Aqueles olhos vazios, dos corpos espalhados pela estrutura, começaram a brilhar, um brilho fraco, mas penetrante, que parecia invadir minha mente. Eles estavam me observando, mas não de forma humana. Era como se eles soubessem tudo sobre mim, minhas falhas, meus medos mais profundos. Então, uma onda de dor atravessou minha cabeça e eu caí de joelhos. As imagens começaram a se embaralhar. Não era apenas a nave que estava viva, era tudo. O espaço, o vazio, as entidades que ali habitavam. E naquele momento percebi que talvez nunca tivesse sido uma escolha. Talvez eu sempre tivesse sido a presa. A dor na minha cabeça se intensificou, até se tornar insuportável. As visões começaram a se misturar com a realidade. O espaço ao meu redor já não parecia físico. Era uma paisagem distorcida, flutuando entre dimensões. Eu não sabia se estava sonhando ou se a nave havia me transportado para outro plano. As vozes aumentaram, agora em coro, gritando e sussurrando. Você faz parte disso agora. As sombras, ou o que restava delas, começaram a se mover lentamente me cercando. Seus corpos não estavam mais inanimados. Estavam vivos de uma maneira grotesca, consumidos pela própria nave. Mas, no centro de tudo, uma figura se destacou. Uma figura humana. Eu a reconheci. Era Franklin, ou o que restou dele. Seus olhos estavam vazios, mas sua boca se abriu em um sorriso macabro. Você não entende. Você nunca entenderá. A figura de Franklin flutuava na frente de mim, seus olhos negros e sem vida refletindo o vazio ao nosso redor. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Seu sorriso macabro se ampliava, como se cada palavra que ele dissesse pudesse nos destruir ainda mais. Nós éramos os escolhidos, todos nós. Suas palavras ecoaram em minha mente, reverberando nas paredes da estrutura alienígena. A nave não nos trouxe aqui. Nós viemos até ela. A verdade começava a se formar, mas não era uma verdade que eu queria entender. O que eu tinha visto como uma prisão, uma nave abandonada, era na realidade apenas uma etapa, uma fase. A verdadeira jornada começa agora. Ele disse isso, e com um movimento abrupto desapareceu. A estrutura ao meu redor começou a vibrar, como se fosse parte de algo maior, algo cósmico. Eu não sabia para onde ir, mas sentia que, de alguma forma, a nave estava me conduzindo para o que viria a seguir. O ambiente ao meu redor se distorcia a cada segundo. Eu não sabia mais o que era real. As paredes da construção alienígena começaram a se abrir e se fechar, como se estivessem respirando em um ritmo que parecia sincronizado com o meu próprio batimento cardíaco. Um som baixo, quase imperceptível, reverberava pelo ar. Não era um ruído, era uma frequência. Uma frequência que me chamava, me atraía, como se estivesse sendo puxado para dentro de algo maior, mais profundo. Então, a verdade se revelou em flashes. A nave, aquela construção, todo aquele caos. Era uma armadilha, sim, mas também um portal. Um portal para algo além da realidade. Algo que não deveria ser descoberto. Antes que eu pudesse reagir, uma força invisível me levantou do chão e me arrastou para o centro da sala. Você já não pode voltar. O ciclo é eterno. A força invisível que me envolvia me puxava com uma intensidade esmagadora. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo ao meu redor se tornou um borrão de luzes distorcidas e sombras escuras. Era como se o tempo tivesse parado, ou talvez estivesse se esticando para além dos limites do que eu poderia entender. A sensação de estar sendo levado para outro lugar, para uma nova realidade, se intensificou. Você vai entender, finalmente. A voz de Franklin, ou do que restava dele, ecoava em minha mente, mas agora era acompanhada por várias outras, como um coro de almas presas. Então eu vi.
O portal se abriu à minha frente, revelando uma vastidão que era ao mesmo tempo familiar e incompreensível. Não era espaço, não era tempo, era um vórtice de existências paralelas, onde realidades colidiam. E no centro, eu via algo que me aterrorizava mais do que qualquer coisa até agora. Era eu. Mas não era. Era uma versão de mim, distorcida, com os olhos completamente negros, encarando-me como se me aguardasse. Você nunca esteve sozinho. A visão da minha versão distorcida me paralisou. Ela estava ali, no centro daquele abismo, observando-me com uma expressão vazia, mas ao mesmo tempo cheia de compreensão, como se soubesse algo que eu ainda não conseguia entender. Eu me vi refletido nos seus olhos negros e, naquele momento, percebi a verdade aterradora. Tudo o que eu havia vivido até ali, todas as minhas escolhas, os passos que tomei, tudo fazia parte de um ciclo sem fim. Cada tentativa de escapar, cada decisão tinha sido antecipada. A nave, o portal, as entidades, elas eram apenas agentes de algo maior. Você nunca escapará. A voz de Franklin, ou o que restava dele, ecoou mais uma vez, mas desta vez não era uma ameaça. Era um aviso. O abismo à minha frente não era uma prisão, era uma revelação. O ciclo não tinha fim, porque ele estava em mim. Eu era parte disso. E agora, com o portal aberto, uma nova versão de mim começava a emergir. A questão não era se eu escaparia. A verdadeira pergunta era: qual seria o meu próximo papel nesse jogo cósmico?